Queridos, nós vamos começar hoje, Deus permitindo, e terminar, né? Não hoje, mas começar hoje uma série na carta de Paulo aos Efésios. Há um bom tempo que eu gostaria de meditar na carta aos Efésios. É uma carta extremamente eclesiológica, ou seja, fala de igreja, sabe, do nosso dia a dia. São duas cartas que são assim, carta aos Efésios e carta aos Coríntios, a primeira. Carta aos Coríntios vai ensinar o que não fazer, na maior parte do tempo. Tem algumas instruções, né, do que fazer, mas muita coisa na carta aos Coríntios é o que não fazer, o que uma igreja não deve fazer. E a carta aos Efésios é uma carta assim, ela é teológica e ao mesmo tempo prática e eclesiológica, ela trata da vida da igreja. Se pensarmos nas cartas paulinas, é a segunda carta mais teológica de Paulo. Então fica atrás apenas da carta aos Romanos, que aí sim, essa teologia pesada, né? A carta aos Efésios é a segunda. Nós vamos meditar então hoje no capítulo 1, versos 1 ao 14. É um texto grande, mas que ele não pode ser dividido. Se depois olharmos o texto bíblico, ele não tem um ponto, tem vírgulas. É um texto para você tomar um fôlego e ir de uma vez só. A impressão que dá é que Paulo estava escrevendo assim, são as bênçãos espirituais da igreja. Ele começa a carta assim, dizendo que nós somos muito, muito, mega abençoados, nós igreja, de todo o tempo, de todas as épocas. Então começaremos hoje, Deus permitindo, concluiremos ela em breve. Então vamos ao texto, Efésios capítulo 1, verso 1 ao 14, eu convido os irmãos a ficarem em pé. E diz assim então: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente do amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém. Tomem assento. Nós vamos meditar então sobre as bênçãos espirituais da igreja. Nós recebemos do Pai, do Filho e do Espírito todas as bênçãos espirituais, todas. Nós já recebemos, ao recebermos então a salvação em Cristo. E eu preciso então contextualizar a carta, falar um pouquinho da carta, fazer uma introdução da carta, das suas características, para depois ir ao texto. Conforme eu disse, Efésios é uma carta gloriosa, gloriosa. Trata do que a igreja deve ser e precisa ouvir e aprender. Nessa carta, Paulo louva a Deus pela sua incrível bondade para conosco. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ele já começa assim, sobre bênçãos recebidas. Ele nos deu todas as bênçãos em Cristo Jesus. Não faltou nenhuma bênção. Nós já temos todas as bênçãos espirituais em Cristo. A partir das bênçãos concedidas à igreja pela Trindade Santa,
por intermédio do sacrifício de Jesus Cristo na cruz e sua vitória na ressurreição, a igreja então tem um modo correto de viver, tem um modo adequado de viver em todas as suas especificidades, em todos os seus relacionamentos. A partir então, e agir a partir então dessas bênçãos recebidas. Por isso, parece que o verso-chave da carta é o do capítulo 4, verso 1, que diz assim: por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço, algumas traduções diz rogo, e o rogo me parece ser uma palavra mais adequada, porque não é só pedir, é um pedir com autoridade. E aí então diz: peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Que vocação? O Evangelho. A igreja precisa viver conforme o Evangelho para o qual foi chamada, no qual vive. Nós devemos refletir então o Evangelho que cremos um dia. A carta aos Efésios é uma daquelas, são conhecidas como cartas da prisão, que faz o conjunto então Efésios, Colossenses, Filemon e Filipenses. Já vimos Colossenses, já meditamos em Filemon, Filipenses parte, começamos hoje a carta aos Efésios. São chamadas assim porque Paulo na carta diz que estava preso. A maioria dos comentaristas, dos teólogos, diz que Paulo estava numa prisão domiciliar em Roma, conforme a gente vê no finalzinho de Atos. Sobre a carta, ela tem muita similaridade com a carta aos Colossenses. E para quem lembra das meditações em Colossenses, perceberão que elas são irmãs, têm muitos assuntos em comum. Embora a carta aos Efésios seja maior, ela é mais estruturada para o ensino amplo à igreja. A carta aos Colossenses foi escrita para tratar de algumas questões específicas. A igreja era Jesus Cristo e mais alguma coisa para a santificação, para a santidade, para a adoração. Então Paulo precisou escrever para tratar dessas coisas, além de ensinar a igreja. A carta aos Efésios não tem essa característica de tratar de um assunto. Ele trata da igreja toda, ensinando a igreja toda. Então uma carta mais estruturada. E já que Paulo estava enviando então Onésimo e Tíquico com a carta aos Colossenses, o apóstolo aproveitou para enviar essa carta à igreja em Éfeso, uma cidade maior. E se olharmos no mapa lá da Ásia Menor, a gente vê que de Roma, chegando então ao continente asiático, na Ásia Menor, Efésios seria a primeira. Deve ter deixado a carta lá. E a gente vê que Tíquico, que foi quem levou, no capítulo 6 da carta, versos 21 e 22. Por que Paulo então escreveu? Eu já adiantei algumas coisas. Ele diz no final da carta que ele escreveu para dar informações à igreja de como ele estava, a sua situação na prisão, consolar os corações dos irmãos da igreja. E foi Tíquico o mensageiro. Mas não foi só isso. Não só notícias da prisão. Senão ele mandaria um bilhete, não uma carta estruturada. Estou bem, orem por mim. Paulo escreveu a fim de expressar aos seus destinatários a íntima satisfação com a fé deles. Uma igreja fervorosa. Uma igreja que amava os santos. Ele diz isso no verso 15 do capítulo 1. Ele escreveu sobre salvação, sobre os privilégios espirituais da igreja, como viver de maneira digna no chamado do Evangelho, nos diversos papéis que a igreja da cidade, em Éfeso, desempenhavam na vida. É uma carta, então, com um tom suave. Não é uma carta pesada, dando bronca, conforme 2 aos Coríntios, que é uma carta densa. Não, é uma carta suave, porém estruturada, para ensinar doutrinas, os privilégios da igreja, o chamado recebido da igreja, o viver no Evangelho na prática, a partir dessa realidade. A igreja, então, devendo ser bênção para o mundo, e para que eles, então, a igreja pudesse viver firme contra as forças do mal, que é o finalzinho da carta, na cidade onde moravam, uma cidade completamente idólatra. O Evangelho chegou a Éfeso no final da segunda viagem de Paulo, 52 depois de Cristo, mais ou menos. Paulo ficou um tempinho na cidade, deixou Áquila e Priscila pregando, cuidando dos primeiros convertidos, e seguiu viagem. Depois Paulo volta à cidade, na sua terceira viagem, e fica lá mais ou menos 2 anos, quando então o Evangelho se espalhou na Ásia, a partir de Éfeso. Éfeso foi o quartel-general de Paulo nesse período, a gente vê isso em Atos 19. Provavelmente, Laodiceia, Colossos e outras cidades ao redor foram evangelizadas nesse período. Não foi Paulo que fundou a igreja em Colossos, mas a igreja em Éfeso sim. Em Atos 20, Paulo então
voltando da sua terceira viagem, retornando para Jerusalém, ele passa por Mileto, uma cidade costeira, chama os presbíteros de Éfeso para se despedirem deles, para orarem com eles. E eles, chorando, se despedem de Paulo. E Paulo os adverte que falsos mestres apareceriam para perverter as doutrinas que ele ensinou. Mais tarde a igreja foi pastoreada por Timóteo. A gente vê na primeira carta de Paulo a Timóteo. Depois a igreja entrou em declínio, a ponto de ser admoestada, confrontada pelo Senhor Jesus em Apocalipse capítulo 2, versos 1 ao 7. Uma igreja firme na doutrina, fraca no amor. Cristo dá um aperto na igreja. Como que era essa cidade? Uma cidade importante, a mais importante da Ásia Menor. Uma província romana, onde hoje é a Turquia. Uma cidade com um porto movimentado, conectada com várias rotas de comércio por terra. Uma cidade rica, porque ela era um centro de comércio marítimo e um centro de comércio por terra. Todos os comerciantes da região passavam em Éfeso. Uma cidade mergulhada na idolatria do culto a Ártemis ou Diana, e aí dependendo das referências, Atos 19 a gente vê isso. No seu auge, segundo Oswaldo Cardoso Pinto, a cidade teve 300 mil habitantes. Mais do que muitas cidades que nós conhecemos hoje por aí. Tinha uma colônia judaica considerável, que gozava dos privilégios do governo romano. É nesse contexto de idolatria, nesse contexto de riqueza pelo comércio e de cultura multifacetada, com influência de todo tipo, é que Paulo escreve à igreja em Éfeso, para que ela vivesse de modo digno do Evangelho, porque as pressões externas eram reais, e ainda considerasse todas as bênçãos que essa igreja e todas as igrejas já tinham recebido de Deus. É o que nós vamos meditar hoje. Passada então a contextualização da carta, do tempo, e como era o ambiente da igreja, como era a cidade, nós vamos ao texto. Esse texto dá para dividir em dois blocos, um pequeno, os versos 1 e 2, que é a saudação, bem característica das cartas paulinas, e depois versos 3 ao 14, é um bloco só. Não dá para dividir, porque são todas as bênçãos que Paulo vai relatar à igreja. Nós temos aqui pessoas diferentes, e eu vou destacar os irmãos, para os irmãos. Então, olhando a saudação, Paulo diz aí no verso 1 e 2, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Uma igreja fervorosa, que cria em Jesus. Paulo chama os membros da igreja de santos, e daqui a pouquinho ele vai dizer que essa é uma das bênçãos, esse é um dos privilégios da igreja. O apóstolo não escreveu para tratar de algum problema, já falei sobre isso, específico, mas para dar notícias suas e a ensinar a igreja sobre seus privilégios e exaltar a fé da igreja. E aí eu preciso fazer uma observação, embora não seja o assunto principal, mas eu preciso fazer, porque na crítica textual, e aí os irmãos podem ler isso em alguns lugares e ficar em dúvida, alguns manuscritos antigos não trazem a expressão em Éfeso, conforme a gente vê na metade do verso 1, aos santos que vivem em Éfeso. Devido a isso, muitos comentaristas ou muitos críticos de texto consideram que esta carta não foi uma carta escrita à igreja em Éfeso, mas uma carta circular, para passar em várias igrejas. Outros, por causa disso também, pensam que essa é a carta que Paulo faz referência lá em Colossenses, sobre a carta aos Laodicenses, lá no capítulo 4, 16 de Colossenses. O primeiro argumento de ser uma carta circular é plausível, é possível, mas o segundo é falho. Não tem nada que indique aqui, nem aos Colossenses, de que esta é a carta aos Laodicenses. Nada. De qualquer modo, há outros manuscritos antigos que contêm a expressão em Éfeso. Além do reforço dos pais da igreja, Irineu, Clemente de Alexandria e Tertuliano, que sugeriram que a carta sim foi escrita à igreja em Éfeso. Então eu considero assim, sim, a carta foi escrita à igreja em Éfeso. Não há nada que desabone isso.
O que também não pode ser desconsiderado que ela tenha chegado à igreja em Éfeso e dali partilhado a outras igrejas, já que ela é uma carta que trata das doutrinas fundamentais de uma igreja. Poderia sim, está tudo bem, dado o seu conteúdo teológico e eclesiológico. Então a gente percebe na saudação essas coisas. Não tem muitos detalhes, a não ser o destaque de que ele chama a igreja os fiéis de santos, e diz que eles são fiéis em Cristo Jesus, e ele vai dizer a partir do verso 15, numa oração, que ele agradece a Deus por isso, porque a igreja é uma igreja fiel, uma igreja que creu verdadeiramente, adequadamente em Cristo Jesus. Sobre os privilégios espirituais da igreja, versos 3 ao 14. Olha o verso 3, porque ele dá o tom de todo esse parágrafo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Pela obra de Cristo, nós já recebemos todas as bênçãos das mãos do Pai. O parágrafo todo é uma exaltação ao Deus Trino, pela redenção e pelas bênçãos já recebidas. É um parágrafo com um assunto só, escrito sem interrupções, sem divagações. E eu disse antes, parece que foi escrito num fôlego só. Perceba que a exaltação ao Pai é sobre todas as bênçãos. Deus, ao operar a redenção do povo que creu, conferiu todas as bênçãos de antemão ele preparou. Ele mesmo dispensou à igreja tudo o que ela precisava. Todas as bênçãos espirituais em Cristo. Não nos falta bênção espiritual alguma. Já recebemos todas. Perceba que essas bênçãos espirituais foram concedidas à igreja nas regiões espirituais em Cristo. O texto diz isso. E há debates sobre isso, tá? Muitos debates, o que significaria as regiões celestiais. Mas fica claro, ao longo da carta, porque ele não fala só aqui, tem mais algumas referências, eu vou citá-las. Fica claro que é a região de domínio de Deus Pai e do Senhor Jesus, é onde Jesus reina. Essa expressão aparece então outras vezes. Ela vai aparecer no capítulo 1, verso 20, sobre o poder da ressurreição sobre Cristo. Vai aparecer no capítulo 2, verso 6, quando Paulo diz que nós fomos ressuscitados e já estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo. Aparece no capítulo 3, verso 10, que mostra a multiforme sabedoria de Deus e a nossa luta contra as potestades multiforme sabedoria de Deus nas regiões celestes. E no capítulo 6, quando Paulo fala da armadura de Deus e da nossa luta contra as potestades e forças espirituais do mal. Há um mundo espiritual real, verdadeiro, tão verdadeiro quanto esse que nós conseguimos enxergar. É nesse mundo espiritual em que nós já fomos abençoados, que Cristo reina e que as forças do mal nos acusam, tentam nos derrubar, tentam perturbar. Ele é real. E embora a igreja peregrine aqui, nós já vimos isso, em especial na carta de Pedro, na primeira, nossas bênçãos estão seguras e certas nas regiões celestiais, porque elas estão em Cristo Jesus. A igreja possui privilégios e posição elevada, que significa que os cristãos já compartilham da posição de vitória e autoridade de Cristo sobre todas as coisas. Diante desses privilégios, os poderes do mal são envergonhados. Nós lemos hoje pela manhã na carta aos Colossenses. E eles sabem que já foram derrotados diante de Cristo. Por isso a luta para nos derrubar. Por isso a luta para matar a igreja, para destruir a igreja. Seja fisicamente, nos matar mesmo, ou espiritualmente. Então, ter uma perspectiva de que as nossas bênçãos... E por que eu estou frisando isso? Porque vivemos um tempo, nós, igreja moderna, vivemos um tempo em que a gente só fala das bênçãos materiais. Só louvamos ao Senhor por causa das bênçãos materiais, sejam quais forem.
Só comentamos uns com os outros sobre bênçãos materiais, e elas não são ruins, são bênçãos. Mas só falamos disso. Sequer ouve-se alguém agradecendo a Deus pelas bênçãos espirituais que já recebemos. E nós deveríamos e devemos festejar por causa das bênçãos espirituais que já recebemos. Nós não vamos receber, nós já recebemos. Então, ter uma perspectiva dessas regiões celestiais, onde nós já fomos abençoados, nos ajuda a ver a vida de um ponto de vista eterno. Porque essas bênçãos já estão garantidas. Nós não a perderemos, nós já recebemos e não a perderemos. Argumentarei lá no final do texto, do parágrafo. Então nós passamos a ter um ponto de vista eterno, vista do alto, dos céus, e não apenas terreno, visto de baixo. Passamos a ver a vida com os olhos dos céus, e não com os olhos terrenos, com o mundo que nos deslumbramos muitas vezes. Muitas e muitas vezes nos deslumbramos com o ambiente da peregrinação, onde nós não ficaremos. Isso nos lembra, então, que a nossa verdadeira esperança está em Cristo, que voltará para estabelecer seu reino de forma visível. Aí sim, estaremos com Cristo, desfrutando da eternidade da presença do Senhor Jesus. Essas bênçãos, então, estão garantidas pela mão daquele que morreu na cruz e ressuscitou. É uma realidade presente que moldou a fé dos efésios, que viviam numa cidade altamente idólatra, que tinha um templo magnífico no sentido de construção, tá? A deusa Diana. A gente lendo Atos, e se lermos a história, fora a Bíblia, extra Bíblia, a gente vai ver que era uma das maravilhas do mundo da época. Uma cidade completamente idólatra, afundada na idolatria. Paulo está dizendo para a igreja: vocês são ricos, vocês têm bênçãos, todas as bênçãos espirituais. Isso moldou a fé da igreja em Éfeso, molda a nossa fé hoje, nos dá autoridade e propósito enquanto vivemos aqui. Percebam que essas bênçãos ou privilégios da igreja não são mencionados para o futuro, ou estarem por vir, mas bênçãos já recebidas, obra já realizada. Todos os verbos estão no passado, todos os verbos estão no passado. Especialmente aqui no 3, nos abençoou, já fomos abençoados. E depois, ao longo do texto, vocês perceberão, tudo já foi dado pela obra de Cristo Jesus. E Deus preparou todas essas coisas antes da fundação do mundo para a sua igreja. É claro que alguns eventos ainda estão por vir, Cristo ainda não voltou. Mas nós já fomos ressuscitados com Ele nas regiões celestiais. O capítulo 2 vai tratar disso. Já fomos abençoados, já estamos garantidos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A batalha contra o mal, e a gente vai ver isso lá no final da carta, no capítulo 6, as armas são todas espirituais, por causa de Cristo, é em Cristo. Então, essas bênçãos já podem e devem ser desfrutadas, porque já recebemos, todas, eu vou repetir mais de 500 vezes, todas as bênçãos espirituais das mãos do Pai, por causa de Cristo. Isso é de um valor tremendo, isso é motivo de louvor, muita adoração ao Senhor. E a partir então do verso 4, agora Paulo começa a listar essas bênçãos. Eu não vou contar, porque cada comentarista, cada teólogo que aborda esse texto, eles dão uma quantidade de bênçãos aqui. Uns vão dizer que são 12, outros são 11, outros são 7, porque eles vão juntando uma com a outra, então destrinchando mais. E eu desisti de contar. Eu ia contar, irmão, são tantas bênçãos. Cada um analisa. Eu quero dizer aos irmãos que são muitas bênçãos. Prestem atenção das bênçãos que já recebemos. E a partir então dos versos 4. Do verso 4 ao 6, as bênçãos são do Pai, de Deus Pai.
E ele diz assim então: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. E aí eu preciso tocar num assunto sobre predestinação e eleição, brevemente, para dizer onde eu caminharei. Não é um estudo sobre esse assunto, isso tem séculos. Compra livro e lê, ou a gente debate outro dia. Traz então esse texto algumas divergências, e esse texto é um dos principais, sobre divergência teológica. Não estou falando de heresia não, tá? Divergência teológica, entre teólogos e pastores. Alguns entendem que Deus elegeu indivíduos, pessoas específicas para a salvação, e aqueles que não foram escolhidos, eleitos, então estariam perdidos. Outros entendem que Paulo estivesse falando da igreja, de um povo. O povo foi eleito. Deus escolheu um povo em Cristo antes da fundação do mundo e os predestinou para esses benefícios que nós lemos. Claro que eu estou simplificando, né? O arcabouço teológico é infinitamente maior que isso. Considerando então a segunda abordagem, de que Paulo estivesse falando da igreja e não de indivíduos, parece fazer mais sentido com o restante da carta toda, onde a ênfase é em um novo povo. Ele aborda isso no capítulo 2, verso 11, 13 a 16, 19 a 21, capítulo 3, verso 10, capítulo 4, verso 15 a 16. Fala sempre de povo, um novo povo formado de judeus e gentios. E ainda corroborando com o Novo Testamento, por exemplo, João capítulo 3, 2 de Pedro capítulo 3, verso 9, em que Deus espera que todos cheguem ao arrependimento, que demonstra que Deus deseja que as pessoas cheguem ao arrependimento. É por esse caminho, então, que eu ando. Em que Paulo estivesse falando, ou estava falando, da eleição de um povo, a igreja. Isso em nada, absolutamente nada desmerece a soberania do Senhor, e nós estamos estudando em Jó sobre a soberania do Senhor. Ninguém, nada, absolutamente ninguém, oferece risco à soberania do Senhor. Mas também não anula as decisões pessoais. A Bíblia trata das duas coisas. É uma tensão que a Bíblia aponta, e nós só entenderemos isso na eternidade. Pastor Gease, então, resume isso assim, Gease Costa: sendo assim, o que estava eleito era a igreja como um povo, e não os indivíduos que fariam parte deste povo. De um modo ou de outro, a igreja iria existir, porque havia determinado isso. Ela já estava eleita. Entretanto, ela é constituída de homens e mulheres que livremente aceitam o chamado divino. É o que Pedro vai abordar na sua primeira carta também. Seguindo então. O assunto principal, então, são as bênçãos recebidas do Pai. Perceba, então, como a eleição e a predestinação têm propósitos. Olha na sua Bíblia, que ela sempre vai dizer para alguma coisa. Fomos escolhidos ou eleitos para, fomos predestinados para. Tem sempre um propósito para alguma coisa. E a primeira das bênçãos: Deus escolheu o seu povo antes do mundo ser mundo. Deus não escolheu a igreja como um plano de emergência porque alguma coisa falhou. Deus escolheu a igreja na eternidade passada, conforme diz o pastor Gerson Januário. Deus elegeu o seu povo para ser santo e irrepreensível. Esta é a primeira das bênçãos, a escolha para a igreja ser santa. Em Cristo fomos feitos santos e progredimos em santificação até o Senhor voltar. É a ação de Cristo pela santificação e pureza de sua igreja, como Paulo mesmo diz nesta carta, capítulo 5, versos 26 e 27, para que a santificasse, tendo-a purificado, ele está falando da igreja, purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Nós somos santos por causa de Cristo. A igreja é santa por causa de Cristo. Paulo disse isso no verso 1, aos santos que vivem em Éfeso. Não eram pessoas boazinhas, legaizinhas.
Melhores do que nós? Piores? Todos somos pecadores, mas somos santos, por causa de Cristo Jesus, por causa do sangue de Cristo derramado na cruz. O santo, o Cordeiro Imaculado, por causa dele. Essa é a primeira das bênçãos. Mas tem mais. Em amor, Deus nos predestinou para sermos dele, sermos filhos dele. Predestinar quer dizer ordenar de antemão, preparar antes. Fomos ordenados de antemão para sermos filhos adotivos com a mesma herança dada ao filho mais velho e legítimo, Jesus Cristo. Foi por esse filho que fomos adotados em amor. Essa é a segunda bênção. Nós somos da família de Deus. Todo o povo de Deus, judeus e gentios em Cristo, formam a família de fé. Não é mais por laços sanguíneos, é por laços de fé. E ele diz isso nesta carta, capítulo 2, verso 19. Assim vocês não são mais estrangeiros e nem peregrinos, dizendo aos gentios, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Somos santos e filhos. Também nos predestinou para vivermos para a glória de sua graça. A razão da existência do povo de Deus é glorificar a graça do Deus que nos salvou. Não há igreja que não seja santa, formada de gente salva e santa. A igreja é formada de filhos adotivos, obedientes ao Pai Celeste, que honram e glorificam a Deus. A igreja existe para adorar o nome do seu Salvador. Para isso que nós existimos. E é claro que a santidade da igreja, sua adoção e adoração não estão fundamentados em nossas qualidades, nem nas nossas habilidades, nem tampouco nos dons que recebemos de graça, por graça. Estão fundamentadas no caráter de Cristo. Estávamos mortos. Capítulo 2 vai tratar disso. Estávamos mortos no necrotério, fedendo espiritualmente. Mas Deus em graça nos salvou e fomos ressuscitados em Cristo Jesus. Fomos salvos sem mérito algum de nossa parte. Todo o mérito é de Cristo. Todo o mérito da tua vida, da nossa vida, é de Cristo. Então a igreja de Cristo é santa, formada de filhos, e existe para a adoração do dono da igreja, Jesus. Essas são as bênçãos recebidas do Pai. Nós não somos órfãos. Nós temos um Pai Celeste que cuida da gente. E quem é órfão aí, sabe como é difícil ser órfão. Aquiete seu coração. Você tem um Pai poderosíssimo que te adotou em amor, em graça e misericórdia. E Paulo continua com a lista das bênçãos. Versos 7 ao 12, ele vai falar das bênçãos do Filho, Jesus. Nele, no amado, olha a sequência do final do 6 para o 7. O amado, nele, nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou, olha os verbos, todos no passado, abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Agora, Paulo nos mostra que em Cristo nós fomos redimidos, fomos perdoados. A bênção do perdão, por causa do sangue de Cristo derramado na cruz. Conforme a riqueza da sua graça derramada sobre nós em sabedoria. Não por menos, Paulo vai orar à igreja, orar a Deus pela igreja em Éfeso, a partir do verso 15, até o finalzinho do 1. E ele ora por esta sabedoria dos céus, para que a igreja entenda o tamanho do amor de Deus e entenda em sabedoria e conhecimento a graça de Deus. E ele diz assim:
Verso 17: peço ao Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Cristo foi punido em nosso lugar para que a justiça de Deus fosse feita. Puniu os nossos pecados sobre o Filho e derramou sua graça sobre nós, sobre o seu povo. Então a justiça do Filho perfeito foi colocada sobre nós, imputada. Por isso, em Jesus, fomos agraciados com salvação, perdão e justificação. Nosso pecado foi punido na pessoa de Jesus Cristo na cruz. E a justiça do Filho perfeito colocada sobre nós. Então, além de santos, nós somos justos também. Mas nós somos falhos, é lógico que somos. Somos pecadores? Somos. Por vezes miseráveis, e ainda ofendemos e entristecemos Deus algumas vezes. Mas nós somos justos por causa do caráter de Cristo. Porque a justiça dele foi colocada sobre nós, e os nossos pecados sobre ele, para que fôssemos perdoados. Essa graça derramada com sabedoria e entendimento proporcionou à igreja compreender o mistério que estava guardado há muito tempo, mas revelado no primeiro século, revelado neste tempo. É a próxima bênção. Versos 9 e 10, Paulo destaca que Deus revelou o mistério guardado há muitos séculos. Mais uma bênção. Em Cristo, Deus revelaria e formaria um povo diferente. Não o povo de Israel mais, pela etnia, filhos de Abraão, mas agora um povo diferente, um povo pela fé. Judeus e gentios. Isso ele vai abordar e detalhar no capítulo 3. Um povo pela fé. Paulo destaca que Deus revelou que um dia todas as coisas e poderes se unirão a Cristo. Todas as coisas convergirão em Cristo. Tanto o céu quanto a terra, todos os povos, todas as etnias. Tudo apontará para Cristo. Tudo é por causa dele, tudo é para ele. Como Paulo mesmo diz aos Colossenses. Nós lemos esse texto hoje de manhã. Pois nele foram criadas, está falando de Cristo. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Tudo nele subsiste. É por causa de Cristo que nós fomos perdoados. E saber que Deus em Cristo formou um novo povo é mais uma bênção, porque aqui nós somos todos gentios. E nós não seríamos povo de Deus. Nós não somos filhos de Abraão. Mas somos filhos do Pai Celeste. Adotados, formados em uma nova família, por causa da obra de Cristo Jesus na cruz e sua ressurreição, sua vitória. Essa é outra bênção. E Deus revelou isso, para que todo o mundo soubesse, há um novo povo aí. Creiam no meu Filho, e vocês farão parte da minha família. Uma família de Deus. Versos 11 e 12, mais uma bênção. Em Cristo fomos feitos herança, fomos feitos herdeiros, predestinados conforme o propósito e o conselho soberano de Deus. E eu destaco aqui, eu falei no início, entender que aqui houve uma predestinação, uma eleição para o povo, em nada, absolutamente nada, ofende a soberania do Senhor. A Bíblia trata das duas coisas. Então, pelo conselho soberano de Deus, que faz todas as coisas conforme sua vontade, para sermos louvor da sua glória. Nós somos troféus da graça de Deus e vivemos para a glória de Deus. Paulo diz que nós, os que de antemão esperamos em Cristo, ele faz referência aos judeus que aguardavam o Messias. O povo judeu foi criado para a glória de Deus e para apresentar Deus ao mundo. Agora o mistério revelado de que a salvação era para todos, não é um plano emergencial. E isso está apontado desde Gênesis, que a salvação é para todos. Os salmos apontam para isso. O Salmo 150, que meditamos há pouco tempo, aponta para isso. O louvor de todos. Mas os judeus achavam que a salvação era só para eles.
Mas Deus ainda não tinha revelado que era para todos. Ele foi mostrando aos pouquinhos, mas revelou isso em Cristo. A obra de Cristo destruiu a barreira, o muro de inimizade de judeus e gentios. Nós veremos no capítulo 2. E ele diz então que agora o mistério revelado de que a salvação é para todos, inclusive aos gentios. No verso 13, Paulo então diz, nele também vocês, ele estava falando nós judeus, e agora vocês, gentios, mostra que a salvação é para eles também, tendo nele então crido. A salvação para todos. Isso reforça o verso 10 e o verso 11, em que todas as coisas convergem para Cristo. Não só judeus, mas gentios também. Aqueles que creem, judeus e gentios, apontam para Cristo. E convergirão em todas as coisas, no final dos tempos, para Cristo. Para a glória de Cristo, para a honra de Cristo. Pastor Gease Costa diz assim, o Senhor que domina o universo é o Salvador do povo de Israel, da mesma maneira que é o Salvador de todos os povos. A partir da cruz, o sangue que determina quem faz parte do povo de Deus não é mais o sangue de Abraão, mas o sangue de Jesus Cristo vertido no Calvário. Não por menos, João no Apocalipse diz, todos os povos, tribos e raças louvando ao Senhor, não só judeus. Toda a obra de redenção está centralizada em Cristo. Tudo é por Ele, por causa dEle. E ainda a igreja tem o privilégio de ser o corpo visível deste Senhor Todo-Poderoso. Nós somos o corpo de Cristo na terra. Ele é o cabeça de todas as coisas e foi dado à igreja, conforme Paulo diz nesta carta, no versículo 22. O Senhor Todo-Poderoso, que tem a primazia sobre todas as coisas, o primogênito de toda a criação, aquele em que domina sobre todos os poderes humanos e espirituais, em que no final dos tempos todas as coisas convergirão para Ele, Ele foi dado à igreja. Ele é o dono da igreja e nós somos os representantes dele aqui, enquanto peregrinamos aqui. Que privilégio, que responsabilidade, demonstrarmos Cristo para as pessoas, como povo. E a lista de bênçãos continua. Respira aí, eu bebo água. Tem mais bênçãos. Versos 13 e 14, sua Bíblia. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, ele está falando aqui aos gentios, porque ele já tinha falado dos judeus. Ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receber o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Mais uma pessoa da Trindade. Perceberam que o Pai, o Filho e agora as bênçãos da terceira pessoa, o Espírito. O próprio Espírito é a bênção. É o privilégio da igreja. Veja que no versículo 3 inicia, lá no início do parágrafo, com louvor a Deus Pai pelas bênçãos recebidas. Versículo 7, as obras de Cristo. E agora o destaque é para o Espírito, o promotor das bênçãos. Ele mesmo é a bênção. Ele promove bênçãos específicas e ele mesmo é a bênção. Aqueles que ouviram e creram no Evangelho da verdade, tendo crido em Cristo, receberam o Espírito. Quem recebe o Espírito? Aquele que crê. Qual é a condição para receber o Espírito Santo? Crer em Cristo Jesus, judeus ou gentios. É isso. E a igreja então recebe o selo da promessa. Os gentios também foram alvo do plano redentivo de Deus e puderam receber o Espírito, pois creram em Cristo. Mais uma bênção. A igreja recebeu o selo de que a promessa é inviolável. E o selo tem uma ideia, não é selo de carta não, igual a gente conhece não, é o selo que lacra alguma coisa, como a correspondência da época tinha uma cera derretida, e se colocava um símbolo ou um anel de alguma autoridade, para lacrar a carta, ninguém podia abrir, ninguém podia mexer naquilo, era um lacre, não um selo. A promessa da salvação
é inviolável. É uma obra pronta. O que Deus prometeu em Cristo, o Espírito garante. Paulo diz que o Espírito é o penhor, a garantia da herança da igreja. Penhor é quando você coloca alguma coisa de valor para pegar um dinheiro. Isso aqui é o penhor. É a minha garantia de que eu vou pagar o dinheiro que eu peguei. E pega o item de volta. O Espírito é a garantia, é este penhor. Nossa herança é real, viva. As bênçãos são reais, vivas, porque o Espírito foi colocado sobre o povo como garantia de que nada dessas coisas serão retiradas. Estamos garantidos. A própria presença do Espírito é uma das bênçãos da redenção. A igreja é guiada, protegida, unida e garantida pela presença do Espírito no meio do povo. O povo, a igreja, é o templo de Deus. Paulo vai tratar disso nesta carta também. Outra bênção advinda do Espírito e garantida pelo Espírito é que o futuro da igreja está garantido. O Espírito garante essa realização plena da obra de Cristo, passado, presente e futuro, sob o controle da Santa Trindade. A igreja não foi abandonada, nem a igreja, quando passa por perseguições, foi abandonada, porque o seu futuro está garantido, porque ela já recebeu a bênção do Espírito. Nossa redenção é real e garantida por Deus, como Paulo diz aos Romanos. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Temos o Espírito, somos herdeiros. Nossa herança não será roubada. Nós não seremos abandonados. Nós chegaremos a Canaã celestial. Nós viveremos para sempre com o Senhor Jesus, porque as bênçãos são reais. E Deus, para garantir isso, deixou o Espírito Santo no meio do povo, como selo de propriedade. O texto diz, resgate da sua propriedade. Nós temos um dono, nós temos um pai, nós temos um Senhor. A igreja é propriedade dele. Não há como perder a salvação. Estamos garantidos com o selo do Espírito. Que profundo amor Deus teve por sua igreja. A de Éfeso, a de Colossos, a de Coríntios, a de Roma, a do Jardim Belmonte e as outras que são igrejas de Cristo. Que magnífico saber que o Trino Deus trabalhou de forma graciosa e harmoniosa, cada pessoa da Trindade com as suas funções distintas, para que fôssemos salvos, perdoados dos nossos pecados. E ainda tivéssemos uma herança eterna, na mesma qualidade do Filho eterno. Nós somos co-herdeiros com Ele. Nós desfrutaremos do mesmo ambiente, louvaremos o mesmo Deus, por causa da graça, só por isso. Percebam que as bênçãos do Pai, a eleição para a santidade, a predestinação para a adoção, conclui no verso 6, e se quiser voltar rapidinho em sua Bíblia, volta no verso 6, que diz que é para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Veja que as bênçãos do Filho, a redenção, o perdão, o conhecimento do mistério guardado há séculos, nossa herança garantida, termina no verso 12, a fim de sermos para louvor da sua glória. Quem? Nós que de antemão esperamos em Cristo, e aqueles que creram na sequência do verso 13. E perceba agora no verso 14, as bênçãos do Espírito de selar o povo, habitar com o povo, como penhor e garantia desse povo, termina no verso 14, em louvor da sua glória. A igreja vive e existe para adorar, louvar ao Senhor, por sua grandiosa e maravilhosa graça de nos salvar.
Deus criou um povo de fé para a sua glória. Deus nos salvou para a glória dele, para que ele seja louvado por todo o universo, porque ele salvou gente que não merecia, gente pecadora, perversa, gente má, gente de coração duro. Ele salvou por graça, por causa da obra do Filho. O Warren Wiersbe diz assim: muitas vezes imaginamos que o motivo principal pelo qual Deus salva os pecadores é sua compaixão por eles e o seu desejo de livrá-los do julgamento eterno. Mas o propósito supremo de Deus é sua glória. Não é pena da gente, não. É glória dele, de salvar gente pequenininha, pó. E ele continua: a criação revela sua sabedoria e poder, enquanto a igreja revelou seu amor e graça. Nós somos alvo, igreja, da graça de Deus. Já que nos salvou para a glória dele, o que nos resta? Louvar ao Senhor, viver para a glória dele, viver do modo digno do Evangelho, que nós veremos nesta carta, na sua segunda parte. Toda a ação da Trindade que nos salvou e nos ofertou tamanhas bênçãos espirituais é para o louvor da glória de Deus. Não é por pena de você ou minha, é para o louvor da glória de Deus, para que o nome dele seja exaltado por todos. E o que a gente faz com isso? O que a gente faz com isso? Eu sempre me pergunto isso. O que eu faço com isso? O Pai nos amou antes da fundação do mundo. Cristo morreu em nosso lugar e nos deu perdão. O Espírito habita conosco como garantia de que a nossa herança é real e que a nossa salvação não pode ser perdida. Isso deve mudar nossa mente e o nosso coração, como igreja, sobre o que é ser igreja e como viver de um modo digno do Evangelho. Saber de todas essas bênçãos e privilégios, sem que tivéssemos mérito algum, deve levar a igreja a ter um coração aquecido, com gratidão, amor, louvor, adoração, obediência, submissão. Saber dessas coisas, saber que nós já fomos abençoados, sem que tivéssemos mérito nenhum, deve levar a igreja a cultuar com alegria, com entusiasmo. Deve levar-nos, igreja, a amar uns aos outros. E eu já expliquei o que é amor aqui. Amor não é o que você sente aí, que dá frio na barriga, não. Amor é uma decisão de fazer o bem ao próximo, te custando alguma coisa. Isso é amor. 1 Coríntios capítulo 13. Amar o cônjuge com mais empenho, e nós veremos isso nesta carta, capítulo 5. Amar ao cônjuge, então, é aquele friozinho na barriga? Não. O que sustenta um casamento é o marido amar sua esposa, fazendo bem a ela, custando-lhe alguma coisa, e a esposa amar seu marido, fazendo bem a ele, custando-lhe alguma coisa. É perdoar-nos mutuamente com mais empenho, na igreja, na família. É proclamar a verdade do Evangelho, todo dia, à medida que andarmos. Não precisa ter um evento específico, embora possa ter, mas não precisa esperar um dia específico. Hoje nós vamos evangelizar, a gente tem que evangelizar todo dia, falar da verdade aonde a gente encontra. Alguns ouvirão, outros não. A odiar o pecado é o único ódio que a gente então está autorizado a ter. Aquilo que Deus odeia, nós odiamos. Odiar o pecado, seja ele individual ou do povo. Buscar santificação.
se não houver desejo de ser parecido com Cristo, nós não entendemos essas bênçãos que meditamos hoje. Se nós não batalharmos em submissão, oração, busca da palavra, para nossa vida, nosso coração ser mais santo e mais parecido à altura do caráter de Cristo, que Paulo vai tratar nesta carta, lá no capítulo 4, então nós não entendemos as bênçãos que já recebemos. Se não há batalha nenhuma, eu comigo mesmo, vocês consigo mesmos, do seu coração batalhando com você mesmo, nós não entendemos as bênçãos que já recebemos. E precisamos entender isso. Paulo começou a sua carta, ele poderia começar com muitos outros assuntos. Ele começa com as bênçãos maravilhosas e grandiosas de Cristo sobre a igreja, para depois ele vai tratando dos outros assuntos e da nossa prática. Precisamos entender isso, para então vivermos de modo digno do Evangelho. E eu gostaria muito que todos nós fôssemos para casa pensando nessas coisas. São essas as aplicações. Molde sua mente, sua vida, seu coração a partir dessas bênçãos. Se quiser resumir, resume. Se quiser botar em tópicos, coloque lá na geladeira, no espelho, e onde você tiver maior visibilidade, no seu celular, as bênçãos que já recebemos no amado, em Cristo Jesus. E eu quero concluir com uma citação de Warren Wiersbe sobre o valor dessas bênçãos, o valor das bênçãos que Deus nos deu, já nos deu, que preparou antes da fundação do mundo para nos abençoar. Ele diz assim: para os leitores de Paulo era bastante significativo ele estar escrevendo sobre riqueza, pois Éfeso era considerado o banco da Ásia, uma cidade rica. A cidade abrigava uma das 7 maravilhas do mundo, o templo magnífico de Diana, constituindo um centro não apenas de idolatria, mas também de riqueza. Alguns dos maiores tesouros de arte do mundo antigo encontravam-se neste templo grandioso. Em sua carta, Paulo compara a igreja de Cristo com um templo e explica a grande riqueza que Cristo tem em sua igreja. Paulo usou de termos financeiros ao longo dessa carta, em diversos argumentos. Paulo está dizendo: vocês são ricos, vivam como ricos espiritualmente. Definitivamente somos ricos. A igreja de Cristo é rica, porque já recebeu todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Diante de tamanha riqueza, vivamos de modo digno do Evangelho. Vivamos para a glória de Deus. Afinal, nós fomos escolhidos, redimidos e destinados para a glória de Deus. Nossa vida não é para a nossa glória, nem para a glória da igreja. Nossa vida para a glória de Cristo. Afinal, somos ricos. Afinal, já recebemos todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Amém.